Olá, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me acompanhando aqui agora. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, sou professor de gramática, de interpretação de textos, de redação oficial e de redação discursiva. Dou aula aqui na Central de Concursos aqui em São Paulo. O meu objetivo aqui de gravar, para gravar esse vídeo para vocês, é no sentido de apresentar um novo acordo ortográfico. Você sabe que nós temos uma nova ortografia que entrou em vigor, já está valendo, e muita gente ainda não tem conhecimento dessa nova ortografia. Então o motivo de eu estar aqui é justamente isso. Eu quero mostrar para vocês aqui os aspectos do novo acordo ortográfico. Então para isso eu quero que você me acompanhe aí do lado ao novo acordo ortográfico e entender o seguinte. Primeiro, os países signatários desses, ou de melhor, desse acordo ortográfico. Então nós temos aqui, ó, acompanha comigo lá, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. São os países que nós chamamos de países lusófonos, que são países que falam a língua portuguesa. Então nós temos uma situação de regra igual para todos esses países. O novo acordo ortográfico, ele foi aprovado, conforme você acompanha aí, no dia 12 de outubro de 1990. Vejam que já faz tempo isso. Mas aqui no Brasil ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, portanto já está em vigor, já está valendo o novo acordo ortográfico. E sua aplicação, conforme você acompanha aí, inicialmente era facultativa, portanto até dia 31 de dezembro de 2012, nós tínhamos um período de facultatividade da aplicabilidade desse novo acordo. Mas acontece o seguinte, no dia 27 de dezembro de 2012, nesse mesmo ano, quase que no final desse período de adaptação da lei na sociedade, o Congresso Nacional se reuniu e achou por bem alterar esse período de vacatio legis, que a gente chama de vacatio legis, que é o período de adaptação da lei na sociedade, tecnicamente conhecido como vacatio legis. E passou então a partir do dia 1º de janeiro de 2016, ele já entra em vigor de forma definitiva. Então nós vamos ter o seguinte, ó, esse período de adaptação da lei na sociedade, ele vai nesse período que você estava observando aí, ó, do dia 1º de janeiro de 2009, quando entrou em vigor, a 31 de dezembro de 2015, portanto esse período é um período de adaptação dessa lei ao novo acordo ortográfico, ok? Então, vamos ver, segundo os linguistas que passaram ou que prepararam esse acordo, que no caso do Brasil foi o professor Antônio Ruais, e no caso de Portugal, não se esqueçam que os portugueses são os donos da língua, uma língua portuguesa. O João Malaca Castelheiro, lá de Portugal, e as mudanças são relativamente pequenas, conforme você acompanha aí. No Brasil são 0,43% das palavras, em Portugal 1,42%, que passaram por mudanças, tá certo? Então, vamos ver aqui os principais aspectos da nova ortografia, do novo acordo ortográfico. Então nós tivemos aí uma alteração na acentuação gráfica, tivemos uma alteração aí sobre as consoantes mudas, que nós vamos verificar o que é isso, e o uso do hífen, legal? Então, primeira alteração, o acordo ortográfico, ele expõe no alfabeto, nós tínhamos um formato de 23 letras. Então o Brasil havia colocado como 23 letras o número de letras do alfabeto. Então o que aconteceu agora? Depois do novo acordo, as letras K, W e Y elas foram introduzidas no nosso alfabeto novamente. Só que com um detalhe, nós vamos poder utilizar ou usar essas letras apenas para os símbolos, siglas e nomes próprios estrangeiros, como esse que você acompanha aí, o Alt, KM ou Byron. O trema ele não existe mais, a partir do novo acordo ortográfico não tem mais o trema. O trema ainda permanece em determinadas palavras, como por exemplo Miller ou Milleriano, que são próprios de nomes estrangeiros. Então, para o nosso idioma, quando nós pronunciávamos a letra U junto com a letra Q e a letra G, e essa letra era pronunciada, como você observa aí na sua tela, lá, a palavra tranquilo, por exemplo, você pronuncia a letra U. Usava-se o trema, hoje não se usa mais, tá bom? Noções básicas de acentuação gráfica: conforme o número de sílabas, as palavras se classificam em. Então, para você entender a acentuação gráfica, é preciso primeiro entender essas noções básicas quanto a números de sílabas. Nós temos aí os monossílabos, que é uma sílaba só, o dissílabos, que são duas sílabas,
os trissílabos com 3 sílabas e sucessivamente polissílabos com mais de 3 sílabas. Né? Vamos ter exemplos aqui, ó, a palavra eu, a palavra céu, chá, mim, são palavras monossílabas, apenas uma sílaba. A palavra casa, veja que está dividida aí, a palavra sofá, a palavra venda, nós temos uma divisão silábica aqui. Casaco, janela, macaco, passado, geladeira, gramática, computador, apartamento, são as monossílabas, os trissílabos, os polissílabos, isso é bem tranquilo, né? A gente pode passar até um pouquinho mais rápido aqui. Agora aqui é importante, ó, a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É aquela sílaba que é pronunciada com uma intensidade maior que as outras. Olha os exemplos aí, ó. Chalé, tá vendo a sílaba destacada? Ela é pronunciada com um pouco mais de intensidade. A palavra mesa, ó, mesa, a me, né, o sílaba me com mais intensidade. Já né, lá, mais intensidade. Então essas sílabas que estão destacadas, lá, cadeira, são as sílabas lá, próximo e impróprios, são as sílabas consideradas sílabas tônicas, e as outras são chamadas sílabas átonas, pronunciadas com menos intensidade. Quanto à sílaba tônica, nós teremos as seguintes classificações, aí todo mundo conhece também, são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Muito bem, então temos aí exemplos de oxítonas. O que são oxítonas? As oxítonas são as palavras cuja última sílaba é pronunciada com mais intensidade, como esses exemplos que vocês estão acompanhando aí, no caso café, sofá, falar, chalé, bangu. Temos as paroxítonas que produzem com a penúltima sílaba tônica mais forte, com mais intensidade, como você vê aí as palavras casa, fácil, carinho, graveto. E finalmente as proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba são pronunciadas com mais intensidade. Aí nós temos aí o exemplo prático, gráfico ou gramática. Legal? O que são ditongos? Bom, os ditongos, eles fazem parte também da acentuação, porque nós precisamos entender regras de acentuação a partir de ditongos. Os ditongos são encontros, os chamados encontros vocálicos, são duas vogais na mesma sílaba. Então nós temos, por exemplo, aí as palavras, ó, deixa, chapéu, cadeira, cafeteira. Esses termos que vocês estão vendo aí, acompanhando aí destacados, são os ditongos, são duas vogais na mesma sílaba. Né? Temos o hiato também. O hiato são duas vogais também, mas agora em sílabas separadas. Olha os exemplos aí, acompanha comigo. Lá, Raul, né? Nós temos o A e o U em sílabas separadas, ruim, saída, contribuinte e assim sucessivamente, ok? Alteração nas proparoxítonas do novo acordo. Agora sim, agora já entramos na alteração de algumas regras gramaticais, né? Algumas regras de nova ou de acentuação gráfica. Então vejam aí, ó. Torna-se facultativo o uso do acento circunflexo ou agudo na seguinte situação. Então, circunflexo ou agudo, a partir do novo acordo ortográfico, ele vai passar a ser facultativo na seguinte situação. Acompanha comigo aí, ó. As palavras em que a vogal tônica, ou seja, com uma força maior, com intensidade maior, seja a letra O, né, ou a letra E ou E, dependendo do estado em que você estiver. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade, né, de pronúncias. Há pessoas que pronunciam como O, outras como O, outras como E, outras como E. Não importa isso, é uma questão só de pronúncia. Então essas duas vogais tônicas, quando essas vogais estiverem no final de sílaba, seguidas das consoantes nasais M ou N. Consoante nasal significa dizer que a pronúncia da consoante ela sai pelas fossas nasais, pelo nariz. Ok? Então olha os exemplos aí, olha que estranho que ficou, né? Muito bem, mas vamos entender o seguinte, não é uma obrigatoriedade. Você percebeu? Vou voltar um pouco aqui para você observar. Torna-se facultativo o uso do acento circunflexo ou do acento agudo. Então não é uma obrigatoriedade. Agora vamos chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Volta lá para as palavras. Vamos voltar. Essas palavras, elas podem ser acentuadas tanto com acento agudo quanto com acento circunflexo. Observe por quê, ó. Porque elas são palavras em que a vogal tônica é a letra O ou a letra E. Elas estão no final da sílaba, está acompanhando aí, ó. E elas são seguidas de consoantes nasais M ou N. Observa aí, ó. Então isso não é obrigatório, é facultativo. Agora o detalhe é que é o seguinte, o novo acordo ortográfico,
ele prevê essa facultatividade, mas ainda indica o seguinte, que independentemente de você usar o acento agudo ou o acento circunflexo, que você pronuncie como se essas letras fossem fechadas, ou seja, como se elas fossem com acento circunflexo. Então olha aí na sua tela, do seu lado esquerdo da sua tela tem as palavras com acento circunflexo, né? Tá vendo? Elas cênico, ônibus, gênero, cômodo e assim sucessivamente. Do seu lado direito as mesmas palavras com as vogais e o acento agudo. Então nós vamos continuar pronunciando com acento fechado, que é a letra O ou letra E, com essa terminologia fechada, essa pronúncia fechada, mesmo que você tenha essa opção de usar o acento agudo ou o acento circunflexo. Vamos para frente? Bom, as paroxítonas devem ser acentuadas quando? Paroxítonas quando nós temos a penúltima sílaba tônica. Então, primeiro terminadas em ditongo, seguido ou não da letra S. Depois, terminadas pelas letras L, N, R, X e PS. E ainda terminadas em an, ans e is ou us. E, por último, terminadas em ou uns. Então, vamos ver um exemplo de cada uma delas aí. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não da letra S, ficam dessa forma. Bênção, zangão, estevão, sótão ou sótão, os órgãos ou órgão, acórdão ou acórdãos. Essa continua acentuada, não houve alteração ortográfica com relação a esta regra, ok? As paroxítonas terminadas pela letra L continuam acentuadas, como amável, dócil, fóssil, réptil, cônsul, pêncio, têncio e assim por diante. Então, não houve alteração com relação à nova ortografia. As paroxítonas terminadas também pela letra N de navio, elas também continuam acentuadas, não houve alteração ortográfica. Carmen, Éden, Lumen, Plâncton, enfim, não teve alteração, ok? As paroxítonas terminadas também pela letra R, como por exemplo caráter, açúcar, almíscar, cadáver e assim, né? E sucessivamente, conforme você acompanha na sua tela, também não houve alteração ortográfica, continua sendo acentuada. Eu não tenho que respeitar o antes ou depois do acordo, porque não houve alteração com relação a essas palavras. E nós temos as paroxítonas terminadas pela letra X, e elas também não sofreram alteração. Látex, índex, córtex, continuam sendo acentuadas sem alteração ortográfica. Paroxítonas terminadas pelas letras PS também continuam com a mesma acentuação, lá, bíceps, fórceps e queops, tá bom? Então, com relação a essas paroxítonas com essas terminações, o novo acordo ortográfico não alterou, perfeito? Paroxítonas terminadas em ans e is também, e us, né, também não sofreram alteração. Então lá, imã, órfão, júri, biquíni, caqui, táxi, júris, etc., né, oásis e assim, né, a palavra lápis, que é muito mais comum para nós, tal. Essas palavras também não sofreram alteração. Então essas paroxítonas com essas terminações, o novo acordo ortográfico não mexeu com essas palavras, elas continuam idênticas. Legal? Então paroxítonas terminadas em uns também, a mesma coisa, ó. Álbum, álbuns, fórum, fóruns, quórum, quórums e assim por diante também. Essas terminações também elas não sofreram alteração. Muito bem, agora sim, ó, o que sofreram alterações com relação ao novo acordo ortográfico? Então nós temos aí, ó, paroxítonas formadas por ditongos abertos, aberto porque você pronuncia com a boca aberta, né? Que é o ditongo E e o ditongo O, e eles perderam esse acento. Então, essas palavras que vocês estão acompanhando aí ao lado, aí na nossa telinha, são palavras que antes do novo acordo ortográfico elas tinham acento. Por exemplo, pega a primeira palavra aí, assembleia. Tinha um acento no E, né? Assembleia. Hoje continua a mesma pronúncia, nós vamos pronunciar assembleia, mas não vamos acentuar mais essas palavras porque fazem parte de uma regra gramatical. Portanto, as paroxítonas com esses ditongos abertos E e OI, elas perderam esse acento, que é o acento agudo, tá bom? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, que também são denominadas como proparoxítonas aparentes. Eu vou explicar isso para vocês, ó. Vamos ver essas palavras aqui, tá vendo ali, ó? Água, alívio, aparência, aquário, auxílio, né? Essas palavras care, comentário, consultório, espécie, fúria. Ainda, história, horário, início, instantâneo, língua, longínquo. Acompanha aí, ó. Mágoa, memória, micróbio e murmúrio. Temos também névoa, oblíquo. E temos também paciência, princípio, relógio. E, por último, sábio, série, solitário e telescópio. Muito bem.
Essas palavras são chamadas de paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Vejam que a terminação delas tem um ditongo que são duas vogais na mesma sílaba. Crescente porque começa com uma vogal menos intensa, com menos intensidade, e vai para uma vogal com mais intensidade, com mais força, então ela cresce na pronúncia. Isso é considerado, para a gramática, para a língua portuguesa, como o chamado ditongo crescente, ele cresce na pronúncia. Muito bem. Por que elas são chamadas de paroxítonas terminadas em ditongo crescente? Porque nós fazemos a separação silábica e o ditongo fica numa sílaba separada ao final dessas palavras. Acontece que essas palavras também podem ser separadas como proparoxítonas. Então você pode separar esse ditongo no final dessa palavra. Por exemplo, vamos pegar a primeira frase aí, a primeira palavra, desculpe. Palavra água. Então eu posso separar água. Ou posso separar como proparoxítona, A-U-A. Tá vendo? Então essas duas separações elas são possíveis. Isso serve para qualquer uma dessas palavras. Por isso que a gramática dá o nome de proparoxítona aparente. Tá bom? Então, quando você for utilizar, for fazer uma redação, for escrever, e tiver que separar essas palavras, prefira fazê-las ou separá-las como paroxítonas terminadas por ditongo crescente. Prefira deixar essas duas vogais juntas. Por exemplo, vamos pegar a palavra alívio. Então vamos separar assim, ó, alívio, tá certo? Deixa esse ditongo crescente aí. Mas elas também são chamadas de proparoxítonas aparentes. Então vamos recapitular aqui, ó. As paroxítonas terminadas por ditongo crescente, que são essas palavras que vocês estão vendo aí, elas também podem ser chamadas de proparoxítonas aparentes. Legal? Acentuação nas oxítonas e nos monossílabos tônicos formados pelos ditongos el ou els, eis, ioi ou ois. Muito bem. Então lá, não sofreram alteração, tá vendo? Então nós tivemos uma alteração anteposta antes dessa regra e essa daí não tem alteração. Então anzói, chapéu, herói, e assim, os coronéis, ilhéu, dói, céu, méis não sofreram alteração. Continua igual antes e depois do acordo ortográfico. Né? As paroxítonas formadas pelo hiato, né? Esse hiato são duas vogais separadas, né? Os, deixaram de receber o acento. Então olha só, abotou do verbo abotoar, não tem mais o acento circunflexo. O abençoou do verbo abençoar também perdeu esse primeiro acento circunflexo. Aparecia nessa primeira letrinha dos hiatos aí, na separação silábica, vai uma vogal para cada lado. Amontou também, não tem mais o acento, lá, enjoo, enjoos do verbo enjoar, voou ou voou do verbo voar, e povoou do verbo povoar, que são os derivados, né? Magoou do verbo magoar e ressoou do verbo ressoar. Então, tiramos o acento circunflexo dessa primeira vogal desse hiato. Legal? Vamos para frente? Muito bem, a formação de hiato em, né, são duas vogais mais a letra M, nos verbos crer, dar, ler e ver, e os seus derivados também não receberão mais o acento circunflexo. Então olha só como é que fica aí, olha os exemplos. Ó. Crer em de, em desde, em ler, e assim vai, né, essas outras palavras. Vejam que eu tenho essas duas vogais juntas, que são as vogais E, né, elas estão juntas, então elas perderam nessa conjugação, né, na terceira pessoa, que no caso aí seria a terceira pessoa do plural. Vamos pegar como exemplo aí, pega o exemplo do verbo crer. Então, ele crê, eles creem. Então, perdeu esse acento. Muito bem. Olha lá, observação. Vamos acompanhar aqui a observação. As formas dos verbos ter e vir, conjugados no plural do presente indicativo, não sofreram alteração de acentuação. Ou seja, ó, continua igual. Tá vendo? Antes e depois do acordo, eles têm apenas 20 anos. Todos têm noção do que houve. Eles vêm aqui todos os dias e os produtos vêm do sul. Então são verbos na terceira pessoa do plural que não sofreram alteração. Só na terceira pessoa do plural aqueles outros verbos sim. Então ó, todos os derivados dos verbos ter e vir, quando conjugados no singular ou no plural, do presente indicativo, algo que ocorre nesse momento, eles também não sofreram alteração com relação à acentuação. Então vejamos lá. Ó. Olha lá, olha o exemplo aí, acompanha comigo aí. Ó. O advogado retém todos os documentos do cliente, ele provém do sul do país, os advogados retêm, só muda a acentuação,
né, mas não sofreu alteração, isso já existe antes do novo acordo, e eles provêm aí no plural. Então nós temos aí o reter, o provir, estão conjugados no presente indicativo, no singular e no plural. Então para você perceber que não houve alteração com relação a essa regra aí. As paroxítonas com hiatos formados pelas letras I e U após ditongo não serão mais acentuadas, né? Então olha aqui os exemplos, ó, feiura, baiuca, feiume, sauípe, sainha, cheinho. Então são termos aí, esses últimos dois aí a gente quase não usa, né, no nosso dia a dia, pelo menos em algumas regiões isso é difícil de usar. Mas nós temos aí as paroxítonas com essas letras I e U, e elas estão após um ditongo, que são duas vogais na mesma sílaba, portanto perdeu o acento. Então, por exemplo, antes do novo acordo, a palavra feiura tinha um acento na letra U, né? Feiura, e agora perdeu esse acento. Agora vamos para a observação aí, ó. Quando nessa situação se tratar de uma palavra oxítona, não mais paroxítona, o acento agudo continua mantido. Então aqui não houve alteração. Olha lá. Piauí, tuiuiu ou tuiuius, né? São duas palavras que têm essa mesma característica, mas elas são oxítonas, porque a última sílaba é a última sílaba tônica, né? A gente pronuncia com mais intensidade. Os verbos parar e pelar sofreram alterações quanto ao uso do acento agudo. Quer dizer, foi retirado esse acento agudo, não tem mais. Então, ele não para de reclamar e ele se pela de medo. São os verbos parar e pelar, que antes do novo acordo ortográfico, no caso do verbo parar, nós tínhamos o acento agudo. No caso do verbo pelar também, ele se pela, né? Esse acento agudo aparecia. Substantivo pelo ou pelos, pera ou peras, polo ou polos também perderam o acento. Então, olha lá como é que ficou. Aí, acompanha aí, está vendo aí na sua tela. O gato tem pelo fino, ele tem pelos escuros, a pera já está madura, as peras foram compradas, o polo norte é distante, os polos da terra. Então nós temos aí esses três substantivos que antes tinham acento, agora perdeu esse acento. Acento diferencial foi mantido. O que é isso? O acento diferencial ele foi criado, vamos observar aqui as frases. Ó. Observe as frases comigo aí. Ó. Para diferenciar do presente do pretérito, algo que ocorre nesse momento e algo que já ocorreu. Ó. Ele ainda não pôde fazer o trabalho. Significa dizer que eu estou indicando o passado desse verbo. E ele não pode sair mais cedo, significa dizer o presente. Esse acento diferencial, ele foi mantido, ele não foi alterado, portanto continua igual antes e depois do novo acordo ortográfico. O acento também foi mantido no verbo pôr, para diferenciá-lo da preposição por. São duas palavras com duas classes gramaticais diferentes. Então aqui nós temos lá, ó, vou pôr os livros sobre a mesa, o verbo, né? E eu vou por este caminho seria a preposição. Então para diferenciar verbo de preposição, nós mantivemos esse acento no verbo por, para diferenciar a classe gramatical. Não teve alteração aí também, continua igual. A vogal tônica U dos verbos formados por ge, gi, que e ki não mais também recebe acento. Aqui nós estávamos acostumados com argui, oblique, enxague, averigue, apaziguem. Então essa letra U, com essas combinações do ge, gi, que e ki, também não recebe mais o acento. Essa nova ortografia proíbe esse acento. Não se usa hífen. Agora entrando na parte do hífen, né? Nas seguintes situações, vejamos. Em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos, terminados em vogal, mais palavras iniciadas por letra R ou S, sendo que essas devem ser dobradas. Vamos ver aqui. Ó. Essa regra é usada para os seguintes elementos. Esses seguintes elementos. Então, na verdade, na questão do hífen, nós vamos ter que decorar, né? Como assim como as outras regras, mas é uma questão bem crucial aqui do ponto de vista do hífen. Então, o anti, alto, contra, extra, infra, ultra, supra, arque, com as letras R e S, elas serão dobradas. Vamos ver como é que vai ficar aí. Ó. Com esses três prefixos, acompanha aí. Ó. Olha lá, ante-sala, ante-sacristia, antissocial e as outras palavras. Observe o seguinte, vejam que a letra S e a letra R, elas foram duplicadas. Antes era separado, agora ficou junto com esses prefixos. Então as letras foram duplicadas. Então cuidado com isso, porque nós não estamos acostumados ainda, hein? Então é preciso treinar essas palavras aí. Olha os outros prefixos.
Contra extra infra, mesma coisa. Tá? Contra senha, vejam que nós duplificamos a letra S. O extra regimento duplificamos a letra R e as outras duas também. Extra seco, infrasom, a duplicidade da letra S. Tá vendo? Então com esses prefixos aí. Ainda com ultra, supra e arc, a mesma coisa lá. Ultra romântico, tudo junto e a duplicidade da letra R. Ultrassonografia, tudo junto e a duplicidade da letra S. E assim você tem aí as outras palavras também com essa mesma característica. Agora sim, não se usa mais o hífen. Em quais situações? Ainda com a não utilização do hífen, né, com essa regra, em palavras formadas de prefixos ou falsos prefixos terminados em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Você vai ver que é diferente da questão anterior. Olha os exemplos aí. Antiaéreo. Vejam que o anti ele é terminado com uma vogal, o aéreo iniciado com outra vogal. E assim você acompanha as outras palavras, é a mesma coisa. Então você decora a regra, vou voltar aqui um pouquinho lá. Palavras formadas de prefixos terminados em vogal e a outra palavra, iniciada outra palavra com outra vogal. Uma vogal diferente da anterior que duplificava. Tá bom? Então aí tá os exemplos. Vejam, por exemplo, a palavra autoescola, né? Era muito comum. É uma palavra que você encontra diariamente no dia a dia. E alguns lugares nem respeitam essa regra. Então agora é tudo junto, sem a separação por hífen, ok? Mais exemplos, olha lá, infraestrutura, intraocular, intrauterino e assim sucessivamente com esses prefixos, desde que as letras sejam diferentes, tá bom? Muito bem, agora não se usa hífen ainda, não se usa o. Terceira opção, em compostos que pelo uso perdeu-se a noção de composição, ou seja, nós vamos ter que decorar mesmo, né? O que significa isso? Manda-chuva, paraquedas, paraquedista, paralama, para-brisa, para-choque, paravento são palavras que continuam, essas palavras não se usam mais com o hífen, e elas são escritas todas essas palavras são juntas, são dois radicais que foram unificados e são mantidos de forma única, tá certo? Ainda não se usa o hífen com o prefixo co, né? Mesmo que a outra palavra inicie-se com a vogal O, também não temos mais esse hífen. Então lá, cooperação, coobrigação, coordenação, também sem o hífen. Ainda sem o hífen em locuções de qualquer tipo, as locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas, conjuncionais. Conjunção são um conjunto de palavras, né? Acompanha aí, olha lá. Cão de guarda, fim de semana, copo com leite, pão de mel, sala de jantar e assim nós temos aí o restante. Também sem hífen. Não se usa o hífen nos termos formados pelos prefixos re, pre e pró. Re, pre e pró. Muito bem, olha lá. Re, eleição, pre, enchimento, pró, eminente. Também sem hífen. Ainda agora a alteração, saindo de não se usa o hífen, agora nós vamos para o uso do hífen, né? Então, quando que nós vamos utilizar o hífen? Muito bem, agora mudando da não utilização do hífen para ao contrário, agora com o uso do hífen. Então vamos lá, usa-se o hífen nas seguintes condições. Primeiro, prefixos, né, formados por ante, extra e semi quando a palavra seguinte iniciar por H. Então olha os exemplos aí, anti-herói, antigênico, extra-humano, semi, herbáceo. Então letra H no próximo radical e esses prefixos são utilizados o hífen aí. Ainda, usa-se o hífen em prefixos terminados por R, se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra, né? Então aqui a gente tem o hiperrealista, o hiperrequintado, o hiperrequisitado, o interracial e o interregional, o interrelação e assim, né, sucessivamente. Superracional, vejam que são palavras que normalmente a gente costuma usar no nosso dia a dia. Então tem que decorar isso, a utilização do hífen nesses casos. Usa-se o hífen em palavras formadas por prefixo ex, vice e soto. Olha os exemplos aí, ex-marido, vice-presidente, soto, mestre, continua com o hífen. Vejam que são prefixos pré-determinados que nós decoramos. Ainda, usa-se o hífen em palavras compostas que não contêm elemento de ligação, mantendo o acento próprio, bem como naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas. Vamos ver os exemplos aí? Acompanha lá.
Olha lá, ano-luz, azul escuro, médico cirurgião, conta-gotas, guarda-chuva. Segunda-feira, tenente-coronel, beija-flor, a espécie, né, botânica, couve-flor, erva doce, mal me quer, bem te vi. Então são palavras que você vai ter que usar. Continua utilizando o hífen. Volta lá que essa regra é um pouquinho maior, né? Olha lá, palavras compostas que contêm elementos de ligação. Esses que não contêm elementos de ligação, vejam que nós não temos preposições ligando, né, essas palavras. São palavras que não são compostas por preposição. Elas não são locuções. Então continua com o hífen. Ainda usa-se o hífen quando a palavra é formada por um prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, mas a palavra iniciada pela mesma vogal. Então vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá, antibérico, anti-inflamatório. Então, vejam que as vogais são idênticas, tá vendo? Então nesse caso aí, elas são separadas pelo hífen. Lá, arqui-inimigo, arqui-irmandade, micro-ondas, é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, né? Micro-ônibus, micro-orgânico, micro-organismo, são palavras que continuam com essa separação de hífen. Ainda lá, usa-se o hífen em palavras formadas por prefixo circum, pan, mais palavras iniciadas vogal, ou pelas consoantes M ou N. Olha os exemplos aí, ó. Pan-americano, circunnavegação. Vejam que são palavras que a gente decora, né? O novo acordo ortográfico ele veio aqui porque a gente tem que decorar, não tem outra forma. Ainda usa-se o hífen em palavras formadas com prefixos pré, pró e pós, palavras que têm significados próprios, né? Como por exemplo pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, continuam com o uso do hífen. Ainda usa-se o hífen. Veja que a regra da utilização do hífen ela é maior do que a regra da não utilização, ao contrário, né? Em palavras formadas pelos termos além, a quem, recém e sem. Olha os exemplos aí, ó. Além mar, além fronteiras, a quem oceano, recém-nascidos, recém-casados, sem teto, sem número, também com a utilização do hífen. Vejam que continua ainda, né? Usa-se o hífen nas palavras compostas com advérbios mal e bem quando o termo pós-posto iniciar-se por vogal ou pela letra H. Bem-estar, mal-estar, bem-humorado, mal-humorado. Palavras que nós estamos acostumados, né? Então você tem que utilizar isso no seu dia a dia e passar a escrever dessa forma para você ir treinando isso. Observaçãozinha aí, ó. Há compostos formados pela palavra bem que, mesmo tendo o segundo elemento iniciado por consoante, receberá o hífen, né? Que são esses casos aí, ó. Bem-nascido, né? Bem-criado e o bem-visto. Tá vendo? Também decoreba aí. Ainda usa-se o hífen nos termos iniciados por grão e grã, pela forma verbal ou por elementos com artigo. Olha os exemplos aí, ó. Grão-mestre, Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos. Você viu que tem um artigo aí, né? Todos os santos, tudo utilizado com hífen. Então são termos que você deve se acostumar no seu dia a dia. Ainda usa-se o hífen nas palavras compostas com os sufixos de origem tupi-guarani, que são açu, guaçu e mirim, desde que o primeiro termo termine em vogal. Então também tem que decorar lá. Manca-açu, Amoré-Guaçu, Ceará, mirim. São termos que nós vamos ter que decorar. Usa-se o hífen nos seguintes compostos: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, queima roupa. Tá vendo? Tudo decoreba aí, né? E com isso, né, nós terminamos aqui essa parte do novo acordo ortográfico. Eu vou postar para vocês aqui um pouquinho mais tarde alguns exercícios relacionados à acentuação gráfica. Então o que você vai treinar depois? Vou colocar para vocês, vou disponibilizar aqui no YouTube, aqui no site Vencendo Concursos, alguns exercícios de separação silábica e alguns exercícios de oxítono, paroxítono e proparoxítono, para depois chegarmos até as alterações ortográficas, fazendo aí então os exercícios relacionados a esse novo acordo ortográfico, tá certo? Então, com relação a regras, é isso que você tem. Depois nós vamos fazer exercícios relacionados a esse novo acordo para você treinar, tá ok? Então, espero tê-los ajudado aqui. A nossa intenção é, na verdade, mostrar para vocês
a alteração nesse caso aqui. Depois nós vamos ter outras aulas relacionadas a mais assuntos. A minha intenção naturalmente é postar para vocês aqui, é colocar, disponibilizar para vocês aulas de gramática, de interpretação de textos, aulas de redação, redação discursiva, redação oficial, tudo aquilo que é ligado à gramática para prepará-los melhor para uma prova de concurso público. Legal? Então, muito obrigado. Agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade aqui. Então, nos aguardem que mais tarde teremos outras publicações. Legal? Grande abraço. Não se esqueça, estou aqui em São Paulo, na Central de Concursos. Sou professor exclusivo da Central de Concursos. Esse site ele é disponibilizado para vocês terem acesso a diversos tipos de materiais. Legal? Grande abraço a vocês. A gente vai se ver ainda aí.